Entendido a gestão de processos, vamos entrar um pouquinho na gestão de tarefas, só para a gente entender o conceito. A tarefa em si já é o quê? O que a gente viu anteriormente, que é o processo, ele já é explodido numa agenda. Tá? Então aqui eu tenho na visão de uma agenda de, desculpa, uma gestão de tarefas, né? Tarefas numa visão de lista, né? Que eu com um clique eu baixo, eu encerro ela, entrego ela. Se eu quiser iniciar a timesheet, eu dou um play aqui, ele começa a gerenciar a tarefa, é multitarefa, eu posso criar vários plays, automaticamente ele vai gerenciando o tempo de cada tarefa, ele não vai misturar, ele vai controlar o tempo de cada uma, esse é o que é o timesheet, que ele vai gerenciar o quanto tempo você vai levar realmente para executar essa tarefa. Clicou, ele começa a rodar. Ele ainda não tem integração se o cara está na frente da máquina, a gente não está pensando em algumas coisas, mas hoje se o cara tiver que pausar, ele clica no pause, vai no banheiro, toma um cafezinho, volta, play de novo. Então é meio cultural a coisa, tá? Não é uma coisa simples de pegar, mas existe tendência para isso, muitos escritórios já estão aderindo a isso aqui. Então aqui eu tenho uma visão, como é que está a minha saúde, né? Por exemplo, eu falei com vocês na primeira tela lá, então o usuário vê tudo que ele tem para entregar, o que está atrasado, o que não está, o que ele já começou, o cliente que está atrasado, então ele tem uma visão geral, ele pode fazer vários filtros aqui, tá? Filtrar por obrigação, filtrar, hoje eu vou entregar o DARF do PIS semana, então ele filtra ali e fica trabalhando em cima dessa agenda, e vai só matando, vai só entregando, tá? Aqui tem outros menuzinhos que a gente vai entrar na ferramenta, eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui é um detalhe da tarefa, de forma já bem simplista, eu tenho aqui o timesheet dela, que eu posso também iniciar por aqui, qual que é o status que ela está, posso acessar outros menus aqui, descrição dela, aqui estaria o checklist, se eu definir lá, ele vem para cá automaticamente, mas eu posso entrar na tarefa e definir um checklist rapidamente aqui, e depois ir baixando isso aqui. E o sistema também vai gerenciar todos os comentários que você fizer, não consegui entregar a tarefa hoje porque a internet caiu. Tá? Vai registrar isso aqui que o gestor vai olhar depois e consegue enxergar em forma de relatório. Aqui já é uma visão já de quadros, né, que a gente falou lá, que é o Kanban. Então, para quem usa o timesheet, ele é ideal porque é só arrastar do a fazer para o fazendo, ele inicia a tarefa, começa a contar tempo. E quando eu finalizo ela, que eu arrasto ela para o feito, ele fala assim, você levou 1 hora para fazer essa tarefa. Então ele vai gerenciar por minuto. Tá? Então isso aqui é o Kanban. É bem parecido com o outro, mas o intuito é mais visual. Então é opcional, o cara pode usar um ou outro, vai de cada usuário. A gente deu as duas opções, né? E aqui é a telinha que eu falei para vocês de gerar agenda. Se ela for automática, ele só tem que definir que ele quer habilitar a thread de geração automática e falar que dia do mês ele quer que a tarefa seja criada. Se eu estou no mês 10, quando chegar no dia, deve ser dia 28, que eu não estou enxergando, mas ele vai fazer o quê? Ele vai gerar uma agenda do mês 11, dia 28, ele gera a agenda do mês 11 e já explode de todos os clientes para todos os colaboradores, tá? Então ele já gera essa agenda de todo mundo. Então quando o cliente, o funcionário, no dia 28, chegar, que ela roda de madrugada, tá? Dia 28, a gente começa a rodar da 1 até as 6 da manhã as agendas, para poder gerenciar o servidor. Então ela é escalonada. Quando ele chegar no dia 28, 8 horas da manhã para trabalhar, ele já vai ver que ele tem um monte de agenda criada. Tá? O sistema manda alguns e-mails, tá? Ele manda o e-mail da agenda, não lembro se ele manda, mas para não encher a caixa de entrada do colaborador, mas eu sei que ele gera todo dia ele gera a agenda do que ele tem que fazer no dia seguinte, e no final de semana ele gera a agenda da semana do colaborador. E algumas informações a mais vão para o gestor. Isso é tudo configurável, tá? A gente tem algumas configurações de e-mail aqui que a gente vai gerar. Então aqui ele gera automático, aqui é a geração de agenda automática, então ele não precisa se preocupar com a geração de agenda. Ele vai usar a geração manual quando, por algum motivo, der algum problema na geração automática, não gerou naquele dia, ele já quer gerar, ele vem seleciona por processo, por cliente e qual mês que ele quer gerar. Ele pode fazer um filtro aqui e gerar a agenda de todos os clientes do Simples Nacional, todos os clientes do lucro presumido. Então ele pode ter uma geração manual ou de um cliente específico. No caso, o cliente entrou para trabalhar, você contratou um cliente te contratou esse mês, só que você já gerou a agenda do mês seguinte ou do mês. Você pode vir aqui, no momento que você importou essa informação do top, veio para cá, o cliente está aqui, configuradinho, o contrato já definido, gera a agenda dele.
Então você já tem já a agenda do cliente gerada para os próximos meses já, depois ele entra na regra da agenda, tá? Então isso aqui é a geração da agenda manual e agenda automática. Vou tomar um gole de água. Então tá aqui, agora aqui eu começo já na parte já de relatórios. A gente tem uma visão para o gestor, uma visão do supervisor, e o usuário enxerga algumas coisinhas só que não entra nesse mérito. Ele tem aquela visão lá de gráfico no ambiente dele. Tá? Então aqui o gestor pode chegar aqui e fazer filtros, N filtro por cliente. Quero ver como é que está os executores por usuário, por equipe, quem que é o executor, por departamento, por obrigação, por etapa, por situação, filtrar os que por início, por entrega. Eu quero saber se todo mundo já iniciou ou alguém ainda não iniciou alguma geração do FD, sei lá, alguma coisa do tipo, alguma atividade que tem início. Então ele pode controlar por início, por entrega, o período que ele quer. Dado o filtro, ele consegue enxergar a forma de lista, né, por cliente e tarefa. Então aqui o cliente X honorário, o cliente Y honorário, então a gente filtrou algumas informações aqui. Que etapa que está, se foi entregue, se não foi entregue, quem que é o usuário responsável. Ah, Fabio, eu queria mais informação para poder fazer uma gestão por alguma coisa que não está na lista. Hoje a gente deixou meio travado, mas criou uma exportação Excel que vai, praticamente não vão todas as informações da tarefa, da tabela de tarefa, mas vão muitas informações para ele fazer uma tabela dinâmica no Excel, para ele gerar um modelo de relatório que ele queira que a gente implemente na ferramenta. Então, a ideia aqui é dar a opção para ele poder não ficar na mão. Ele pode usar o Excel ainda, se algum caso se ele queira fazer um controle muito específico do que está aqui, tá? Então, ele tem uma visão em lista por cliente e obrigação. Feito isso, ele pode ainda ver por obrigação. Ah, eu quero ver como é que tá os meus PGDAs. Clicou aqui, ele vai dar quantos tem pendentes do total de 4. Então, não começou nenhum aqui nesse caso, nessa visão nossa aqui, ó. Ele pode, por tarefa, ver que situação que está cada um. E vai mostrar quem que é o cliente, tá, gente? Que pé que tá, porque que não entregou. Eu posso ter um resumão geral do escritório, quantas tarefas teve no escritório, quantas obrigações estão atrasadas, total de obrigações entregues fora da etapa, na meta, pendentes, total de obrigações entregues sem movimento, que é aquela, assim, que acontece? Você tem uma obrigação com o cliente de entregar todo mês um DARF do PIS. Mas vai ter um mês lá que ele não deu 10 reais. Acontece, mas a obrigação é sua. Então você tem que fazer uma entrega sem movimento. Existe a opção lá que a gente faz a entrega sem movimento. Eu entreguei, tá? Então, mas existe essa visão também de que for entregue sem movimento. Das obrigações. Depois, o que foi gerado de uma solicitação. Lembra que eu falei que o views é integrado com o do's? O cara fez uma admissão lá que gerou tarefas dentro do departamento de folha. Essa solicitação vai estar nesse quadro aqui. Quantas solicitações foram realizadas extra obrigação, extra contratual. É o que é a solicitação avulsa, vamos colocar assim, tá? Que é aquela tarefa avulsa que a gente colocou lá no comecinho. Então eu tenho essa visão de solicitação. Depois eu tenho uma visão de solicitação independente, que são as que não vieram. Desculpa, essa aqui é de solicitação e essa aqui é a tarefa avulsa, realmente de reforçar. É aquela que eu criei dentro do próprio, da minha lista ali, eu tenho a opção nova tarefa. O cara ligou para mim, veio solicitação, não veio nada, você criou. Aí o cliente não usa VaptVupt. Tá? Então ele tem também a visão, o gestor consegue ver quantas tarefas foram criadas de forma independente, sem ter uma solicitação oficial. O que ele pode pegar aqui? Um erro de processo. O cara entregou um olerite que não foi, que ele esqueceu de fazer a importação dos apontamentos. Está errado, ele vai ter que fazer um retrabalho, mas ele já entregou lá o olerite. Quando ele publicou no top, a tarefa foi entregue. O que ele tem que fazer aqui? Existe um processo que o gestor abre, ou o colaborador lá na ponta abre uma tarefa avulsa. Aí o gestor vai dizer, por que você abriu essa tarefa avulsa aqui? O que é essa tarefa? Ah, isso é porque eu mandei o olerite errado lá, esqueci de fazer a importação dos apontamentos, e o cliente reclamou, eu refiz a folha de novo. Tá bom, você consegue ter essa visão, tá? Então são tarefas avulsas. Depois uma visão por departamento, aí eu começo a explodir o departamento. Quantas tarefas tem, quantas entregue na meta, fora da meta, quanto está pendente, que está atrasado. Depois eu entro no mérito do usuário. Por usuário, quantas tarefas tem cada um. Depois eu vejo ali embaixo, ali, usuários versus execução. O que é isso aqui? O usuário responsável era o João, mas quem entregou
90% das tarefas do João foi o Manuel. Opa, o que está acontecendo com o João? Então o gestor consegue ter essa visão de quem que era o responsável, quem entregou e o total que foram entregues por esse cara. Tá? Ele consegue ter essas visões aí também para poder ver o que está acontecendo com um determinado colaborador. Uma outra visão que a gente fez foi da equipe. Quando o escritório trabalha com equipe, ele vai ter uma visão de cada equipe dentro de cada departamento. Na folha tem 3, ele vai ver as 3 equipes da folha e a distribuição de cada tarefa em cada equipe. E ainda, se no departamento não existe equipe, que acontece em alguns casos, então ele vai definir, ele traz o departamento como equipe, tá? Para não ficar furado lá o relatório. Tá, então essa aqui é uma visão são as visões que a gente tem hoje. A gente tem 4 visões, acho que dá para colocar mais alguma, talvez não esteja 100% que os escritórios usam, depois a gente vai ver no nossos dia a dias aí, mas a gente acha que isso aqui dá para começar a gente a brincar no mercado aí já. E a última visãozinha, que seja a última aqui, é uma integração do top. Essa telinha a gente vai mudar algumas coisas dela, mas hoje de dentro do top eu consigo chegar na tarefa sem eu ter que navegar muito, então vai ter um botãozinho no top lá, que vai subir até sexta-feira, ou amanhã à noite, ou hoje à noite, vai depender dos testes hoje. Então, de dentro do top, o usuário logou, ele consegue enxergar as tarefas que ele tem para fazer no período que ele quer, tá? Por cliente. Então, no cliente X, filtro daquele cliente. Só que ele pode fazer filtros para mudar por obrigação, por cliente, por tudo ali, tá? Então, existe essa visão também, sem ele ter que navegar entre ferramentas de dentro do próprio top, ele consegue entregar as tarefas dele, gerir as tarefas dele. Então tá aqui, é uma visão já da aplicação rodando já na parte real. Então, como eu falei para vocês lá, então aqui é a visão do usuário, sendo ele gestor, supervisor ou o cara que está lá na linha de frente no departamento executando as tarefas, porque gestor e supervisor também recebem tarefas para serem executadas. Então aqui, quando eu me loguei eu já tenho uma visão minha do que eu tenho de tarefa para executar. 23 tarefas, 3 na meta, fora da meta, o que está pendente, o que tem de cliente com pendência, o que está com atraso. Então, dessa mesma tela aqui, eu já posso criar tarefas novas, então ela é um ambiente bem integrado, onde eu tiver eu consigo abrir tarefa, criar tarefa nova, sem muita delonga, falo o título dela, quem que é o cliente, departamento, quem que é o responsável, eu posso delegar essa tarefa para outro responsável já de forma simples. Ó, quem vai executar isso vai ser o Haroldo, não é para mim, já cai na fila do Haroldo já de forma automática, tá? Então a criação de agenda. Aqui ele pode baixar uma tarefa que já está feita já, colher assinatura e reconhecer. Cliquei aqui, já basta, já some, já dá como entregue. Aqui são os clientes que estão com pendência, aqui é uma visão bem simplista do que ele tem de informações para fazer. Eu acho que algumas coisas estão um pouquinho estáticas, mas a gente já deve estar melhorando isso aqui já nos próximos dias, aí, nas próximas horas. Então, feita a geração de contrato do meu cliente, eu começo a fazer o quê? A gerar de agendas. Aqui eu posso gerar agenda, como eu falei, automatizada, mas não é o caso agora, que só vai acontecer amanhã cedo, nós não vamos ficar aqui esperando até amanhecer o dia. Então eu vou colocar aqui, eu quero gerar aqui um Simples Nacional. Você pode perceber que ele só traz, eu tenho lá 6 processos. Ah, Fabinho, só trouxe 2 aqui, por quê? Porque eu só vou trazer nos meus clientes que têm processo ativo com contrato. Por que eu vou trazer um contrato lá de lucro presumido se não tem nenhum contrato, nenhum cliente com contrato vinculado? Então, a gente tentou criar facilitadores para vocês enxergarem a ferramenta de forma mais simples. Então, eu vou gerar esse cara aqui do Simples, de todos os clientes, que deve ter tem um aqui, ó, tá vendo? Então, a gente criou um contrato único. Também eu posso definir pelo processo quais clientes que eu quero, só um, outro. Vou gerar a agenda do mês 11, que já deve estar gerada. Quando a agenda já foi gerada uma vez, ele não gera novamente, tá, gente? É uma segurança que a gente colocou. Vamos supor lá, você criou uma agenda, dia 1º do mês 10 agora foi gerada a agenda, certo? Agenda do mês 11, beleza. Aí você chegou no meio do mês, lá você viu que naquele processo do Simples Nacional foi incluso mais uma obrigação que é válida a partir do mês seguinte. Então você vai lá no processo, inclui a obrigação nova, fala os dias que você tem que começar, o dia que você tem que acabar, que dia que ela vence legalmente, tarará, aquela configuração toda lá. Criou, salvou. Agora eu preciso gerar a agenda de todo mundo que é no Simples Nacional, que eu já gerei a agenda do mês 11, tem 300 clientes. Eu não vou entrar um por um para criar uma tarefa avulsa. Então eu venho aqui,
falo que eu vou gerar a tarefa do Simples Nacional de todos os clientes do mês 11. O que vai acontecer? Ele vai gerar somente aquela obrigação nova, porque as outras já estão geradas. Então, ele não tem questão de gerar uma agenda duplicada para você. O que aconteceu? Só para vocês entenderem, ó. Eu fiz uma geração, ele não gerou nenhuma tarefa, por quê? Eu já tenho a agenda do mês 11 gerada. E aqui ele me mostra um resumo, ó, tarefas não geradas. Por quê? Provavelmente, nesse cliente que está ali, que é o único, não tem nenhum responsável no departamento fiscal. Não gerou nenhuma tarefa. Tá? Então ele já gerou todas as tarefas. O fiscal não gerou nada. Então, na hora da geração da agenda, você consegue enxergar isso já. Na agenda também, na agenda automática, ele envia um e-mail para o gestor das agendas, das tarefas que não foram geradas, justamente para ele poder enxergar esse resumo aqui, ó. Departamento fiscal do cliente Mucai não tem ninguém. Realmente ele não contratou fiscal comigo, só contratou folha. Morreu. Tá? É só meramente um informativo. Então, fechada a agenda, eu posso gerar a agenda de dezembro aqui, vamos ver o que vai acontecer, que essa base a gente testou na sexta. Então ele gerou tarefas da folha, todas as minhas tarefas, com a apuração do mês 11, que válidas para o mês 12, que é a agenda que eu estou gerando. Então, se a gente chegar lá na folha, mesma coisa, tarefas que não foram geradas, tá? Porque esse cara não tem contrato de fiscal nem financeiro, não foi colocado nem usuário, então ele vai te dar um resumo do que não foi gerado. A ideia é assim, não dá suporte. Ah, não está gerando do meus clientes, não está gerando as tarefas do financeiro. Vai lá no contrato dele ou dos seus clientes, vê se tem usuário vinculado naquele departamento. Ah, não tem. Vincula um que resolve. Tá? Então esse é o intuito do processo e do contrato. Eu tenho que estar bem amarrado para poder ter garantia que eu vou gerar uma agenda perfeita. Durante o decorrer dos meses, o que os colaboradores vão ter que fazer? Cara, é baixar a tarefa. Tá aqui, vou fazer hoje do cliente X. Vamos ver se tem a agenda desse cara aqui. Esse cliente não tem nada, só tem um fechamento de ponto aqui, ó, que foi feito na folha lá, que está pendente aqui a fazer. Vence no mês 5 do 12, então já sei quando vai vencer. Então eu quero ver o que é essa tarefa aqui. Então ele me dá aqui um resuminho de quem que é o responsável, quem que foi o criador dela no dia, que foi já no manual, e nisso que eu tenho que começar ela, dia 30 do 10, ela começa a dar como probabilidade de atrasar, qual que é a entrega que eu vou fazer, qual que é o estado dela, está não iniciada, qual que é a origem dela, é a obrigação, aqui é para a gente saber assim, ó, qual que é a origem dessa tarefa, veio de uma solicitação, veio de uma obrigação que é o contratual, ou ele veio de uma tarefa avulsa. Então eu consigo enxergar essas três tipos de origem de tarefa. Aqui é o timesheet, eu inicio, ele já começa a contar tempo, fica contando aí, eu posso sair da tarefa e ir para outra, voltar, ele vai me dar o tempo. Aqui é onde eu entrego a tarefa, eu estou olhando a tarefa, entreguei, pum, morreu a tarefa, entregue. Pode ver que já mudou a etapa, ó, ele estava a fazer, já mudou para fazendo automaticamente. Aqui eu falo quem são os usuários que estão alocados ou participantes, né? Tá, o usuário exato sou eu mesmo e mais o Haroldo. Então eu sou como responsável e o Haroldo está participando. Checklist, aqui ele pode fazer qualquer tipo de apontamento, de comentário. Ele vai só gravar. Lembra que eu falei, não consegui entregar a tarefa porque acabou a energia. Tá? Então ele vai incluir as tarefas aqui, obrigações, e vai ter esse registro para o gestor dele ver o que aconteceu. Aqui tem um menuzinho suspenso, quando eu falo que eu vou entregar esse movimento. Como ela não é o padrão, então ela fica no menu suspenso. Tá? Então ele pode aqui entregar sem movimento, que ele vai dar como entregue, mas não vai gerar movimento, não vai gerar tempo nenhum. Pode adicionar um usuário. Linha do tempo, a gente está finalizando a visão de linha do tempo, eu tenho todo o histórico da tarefa aqui por trás, que dia que ela foi criada, que dia que eu adicionei um usuário, que dia que eu iniciei, que dia que eu pausei, que dia que eu recomecei, que dia que eu finalizei, que dia... Então eu tenho todo o histórico dela, tá? E o entregar é o mesmo que está aqui fora, para a gente poder ter uma visão de detalhes, tá? Aqui é onde eu vou parar o timesheet, parei, vou ali tomar um café. Parei a tarefa, ele contou 2 minutos lá, depois quando eu voltar ele vai encerrar a tarefa. Aqui é onde eu faço a entrega da tarefa, sem ter que navegar a lugar nenhum, eu posso entregar aqui, que é a mesma visão que eu tenho lá no top, é bem isso aqui que a gente vê no top, lá o cara vai ver a tarefa, ele pode ver no detalhe e finalizar, ou daqui ele pode finalizar a tarefa. Da mesma forma que eu tenho lá, eu tenho as informações que eu quero aqui para adicionar comentários, sem ter que entrar na tarefa, entregar sem movimento. Então, isso aqui é a gestão de tarefa que o dia a dia do colaborador, gente. Ele vai entrar nessa lista aqui e ir encerrando. Aí eu falei para vocês, eu posso encerrar em lote. Então, você pode encerrar em lote, né? Então, tá bom.
Então, como é que eu faço a entrega em lote? Eu vou pegar aqui um departamento, uma obrigação, que eu tenho lá na folha. Vamos pegar aqui folha. Vamos pegar aqui uma obrigação que eu queira. O que é? Não filtrou. Cadê? Vamos pegar aqui. Folha. Cadê a folha aqui? Social. Tá, já aqui aplicar. Trouxe nenhum, porque não deve ter Paraná. Vamos pegar mais para frente, lá no mês 11. Então tá aqui, ó. Como eu falei lá, agora vai trabalhar lá com duas empresas lá. Então ele vai fazer social, começou ontem, vai acabar hoje. Então ele vai tendo as visões de por obrigação, é a visão que ele vai trabalhar aqui. Ah, eu vou trabalhar o dia inteiro, à noite eu venho, final do dia, do expediente, eu vou lá e dou, baixo todas. Beleza, é uma possibilidade, tá? Mas se ele esquecer de entregar e o prazo dela é hoje, vai dar a entrega como atrasado. Então ele vai, para o gestor, ele entregou fora da meta. Tá? Então ele vai olhar no relatório gráfico dele lá, o Z social for entregue tudo fora no prazo. Ele lançou que ele entregou ela no dia anterior, que a entrega é data da máquina, ele não tem como mudar a data, para não ter, para ele não burlar. Tá? Então ele vai entregar aqui, entregou aqui, foi. Aí tem que marcar todos, né? Não vai. Feito isso, ele dá que as duas entregas foram realizadas na data de hoje, tá? Então ele faz todo esse processo de entrega em lote. Então eu tenho a possibilidade de entregar em lote. E aqui é onde eu vou fazer a criação de tarefas avulsas. Criar tarefa avulsa. Opa. Ou tarefa de processo. Tá? Aqui então ele tem, eu posso criar um processinho lá, vamos pegar lá aqui o Mukai. Qual o processo? Vocês lembram que lá no meu processo lá, minha gestão de processo, só tem uma tarefa que é manual. Um processo manual, então ele só vai mostrar aquele processo. Os outros são recorrentes. Recorrentes eu tenho que ter um contrato, tá? Então não tenho como gerar tarefas avulsas ou grupo de tarefa de processos que não sejam manuais. Então ele vai fazer uma construção de empresa, por exemplo, aqui, um exemplo está aqui, eu falo que dia que eu vou iniciar, que dia que eu vou finalizar e quem que é o solicitante dessa tarefa. Opa, deixa eu clicar aqui, não cliquei nele. Quem que é o solicitante? Foi o Fábio. Isso é meramente informativo, tá? Ele vai trazer para mim aqui, daí ele vai aqui que ele vai corrigir as datas. Ó, essa tarefa aqui de atualização, começa dia 14, acaba dia. Ele vai fazer o quadro das tarefas e pode aqui nessa hora aqui colocar os responsáveis, tá, gente? Aqui ele pode falar que essa você executa, essa você executa, e aqui ainda eu posso ter a opção de não quero, só quero desse processo, só quero fazer essas três aqui, ó. O que vai acontecer? Ele só vai pegar essas três tarefas e gerar, as demais ele despreza. Então eu tenho como, na geração de tarefas avulsas, eu tenho um processo complexo que eu vou fazer uma ou outra. Então tem de todas essas possibilidades aí de definição de tarefa. E gero. Ele vai lá, gerou uma agenda para esse cara aqui com um monte de coisa para ele fazer, tá? O que mais que eu vou falar aqui? Depois eu tenho por último aqui para a gente poder sair um pouquinho dessa visão aqui. Então aqui eu tenho todas as minhas tarefas que eu tenho para fazer, tá? Então aqui já, aquela tarefa que eu acabei de gerar já está aqui já, ó, todo aquele montão de coisa aqui para me fazer. Então como é que eu vou tratar o Kanban? O Kanban, gente, é arrastar, ó. Tá aqui, começou a fazer, tá fazendo. Mudou o status, a gente ligou o negocinho aqui, ligou o coisa. Fechamento de ponto. Por que ele tá parado? Porque lá eu parei, ele tá fazendo, mas ele tá com o timer parado. Eu posso iniciar ele aqui. Ele vai contar individualmente as duas tarefas do tempo que está correndo as duas tarefas que eu estou executando nesse momento. Fabi, finalizei isso aqui já. Passo para lá, finalizado. Aí você, nossa, tem bastante coisa aqui. O que eu faço com esse monte de tarefa aqui? Eu posso, além disso aqui, eu posso começar a arquivar. Arquivar a tarefa. Tarefas que já tem muito tempo para assumir do Kanban, eu tenho um processo de arquivamento. Então eu arquivo ela, ela vai sumir da minha lista, tá? Então eu posso fazer o arquivamento de tarefa. Então aqui é o modelo Kanban. Não vou entrar nos detalhes que ele é igualzinho no trabalho de lista. Eu vou navegar para a tarefa, então aqui eu posso fazer o que eu quiser. Posso pausar essa tarefa. Ela já está pausada já, mas estou fazendo ela ainda. Fui tomar um cafezinho, já volto, inicio ela. Então é gestão de tempo aqui nessa hora aqui como tarefa, tá, gente? Os filtros são bem parecidos, com menos informações que só meu agora aqui, não tem a visão dos outros. Tá? E, por fim, os relatórios que a gente comentou lá. Então, aqui são os relatórios que eu posso fazer filtros. Deixa eu
pegar aqui do dia 1, dia 10, ver se tem alguma coisa. Tem bastante coisa, então ele agrupa por cliente. Vocês podem perceber que no Kumai eu tenho uma legalização um monte de coisa para fazer, na AR Transporte, no Mukai. Então, aqui é visão de planilha, tá? Uma visão de planilha por departamento e obrigação. E que situação que está. Se fosse um tributo, teria apuração, que dia que ela vence, que ela faz o vencimento dela, que dia que eu tenho que entregar, que o dia que eu entreguei, né? Que situação que ela está e quem que é o responsável por ela. Então, aqui eu tenho uma visão de planilha. Posso escolher algumas colunas, tá? Então, a gente vai incluir mais colunas aqui e posso exportar por Excel. Aqui ele vai gerar um arquivinho que você vai baixar lá e importar no seu Excel. Vamos ver se aqui no homologação está funcionando. Ele já gerou, mas eu não sei se ele gerou aqui local. Deve ter gerado, depois nós descobrimos onde ele foi. Tá? Então é a geração de exportação para Excel. Com esse mesmo filtro aqui, ó, ele vai ter uma visão por obrigação. Eu quero ver lá no cadastro de empresa o que eu tenho para fazer, elaborar contrato de prestação de serviço. Então eu tenho duas do Mukai. Então, como a gente faz base de teste, então ele tem a visão por obrigação. Certificado de ditado, para quem que eu tenho que solicitar? Ah, lembrando, a tarefa avulsa, gente, não tem como eu controlar vencimento, tá? Pode ver que ela gerou duas vezes aqui, ó, porque eu gerei uma na sexta-feira no treinamento aqui. E como eu gerei uma agenda de novo hoje, como é geração avulsa, então se eu gerar uma vez, ele vai criar outra, porque as datas não vão bater. Então não tem como cercar isso, tá? Então a geração de tarefa avulsa não tem controle, ele vai duplicar. Então tem que ter bastante cuidado com isso. Então aqui já é a visão já por obrigação, desculpa. Aí eu tenho depois aqui um resumo, como eu falei, quantidade de tarefas que eu tenho com base nesse resumo, nesse filtro que eu fiz aqui para pegar só o do mês corrente, o que eu tenho de tarefas do escritório, aí as visões que a gente comentou lá agora há pouco, total de obrigações, e vai. E depois uma visão já mais de departamento, usuário e equipe. Então eu sei que a folha, quantas tem na folha, quantos tem no departamento de legalização, no administrativo, por usuário, quem tem mais tarefa aqui para executar, quanto ele já entregou, quantos estão pendentes. Aqui aquela visão que eu falei, quem que é o usuário responsável, quem entregou. Sorte que o usuário responsável, ele mesmo que entregou. Se fosse o Haroldo, ia aparecer, Fábio entregou 3, e o Haroldo entregou 1. Então vai ter as 4 tarefas entregues do Fábio aqui. E uma visão por equipe. Como eu só tenho uma equipe criada nesse departamento aqui, então ele criou uma equipe com 42 tarefas. Então essas são as visões que a gente tem hoje. Podemos melhorar? Claro que podemos melhorar. A gente já teve a solicitação do pessoal aqui que quer colocar gráfico. Então, eu tenho os números, como é que a gente falou, gente? Eu tenho os números, eu tenho percentuais prontos aqui já. Agora é só animar gráfico. Então, isso aqui é uma próxima etapa que a gente vai criar num dashboard que vai estar por aqui, assim, para a gente poder ver na forma de gráfico. Na verdade, vai estar no primeiro aqui. Clicou no filtro, já mostra o dashboard do escritório dele com várias visões de gráfico.